Meus amigos, simplesmente para tudo, cara, para. Porque a gente tem uma teoria insana aqui de que o Sr. Han, interpretado pelo Jack Chan, lá do remake Karate Kid de 2010, ele vai simplesmente aparecer na parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Cara, essa é disparado a teoria mais insana que eu já vi, e faz muito sentido. Mas não só isso, né? Hoje a gente vai comentar sobre esse arco estranho, né, entre a Sen e o Axel, que vai dar treta na parte 3, e também o desfecho da Tori e a ligação que ela tem com a história do Johnny, cara. Simbora que o vídeo de hoje tá pura cheiração de Nescau. Essa teoria, cara, do Sr. Han é absurda. Hello, my friends, Geek na voz, né? Eu gostaria de agradecer ao Tom, que me enviou essa teoria lá no meu Insta, que inclusive já me sigam, tá? @LucasMGeek, pra vocês trocarem essa ideia comigo. Então, muito obrigado, Tom. Mas, cara, segunda teoria, simplesmente o Sr. Han, ele deve aparecer na parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. E é insano isso aqui. E vejam bem, não confundam esse vídeo com vazamentos. Isso que eu vou contar aqui pra vocês não é vazamento, não é confirmado, algo que eu já trouxe nos outros vídeos. Não, isso é uma teoria que pode ou não acontecer, mas eu acho, tem um palpite que vai acontecer. Talvez não desse jeito como a teoria, mas ele vai aparecer. Na 6ª temporada, né, o Daniel ele descobriu a existência de um lutador misterioso que conheceu o passado do Sr. Miyagi e decidiu ir atrás dele em busca de respostas. E esse lutador, segundo a teoria, poderia ser ninguém menos que o Sr. Han, o Jack Chan, o mentor do Dri Park lá do Karate Kid de 2010, cara. E ao encontrar o Sr. Han, o Daniel descobre que o Han teve uma ligação direta com o torneio Sekai Taikai, onde um lutador foi morto pelo Sr. Miyagi na década de 40. Então o Han, ele revela que ele é o irmão mais novo, ou então o filho do lutador morto, e que sempre nutriu um misto de respeito e ressentimento em relação ao Miyagi. Então Daniel e Han têm um primeiro encontro tenso, resultando em uma luta entre os dois, onde ambos demonstram suas habilidades. Só que durante a luta eles começam a perceber que eles compartilham mais semelhanças do que diferenças, né? Especialmente em relação à filosofia do karatê que eles aprenderam. Então após essa luta, o Daniel e o Sr. Han eles decidem se unir e eles simplesmente reabrem o dojo Miyagi-Do. E atenção a esse detalhe, tá? Eles vão reabrir, ou seja, o dojo Miyagi-Do ele vai estar fechado temporariamente, porque esse novo Karate Kid Legends, que vai estrear nos cinemas em 2025 e que vai ter os dois atores, né, Ralph Macchio e o Jack Chan, como Daniel e Sr. Han, esse filme, e isso já foi confirmado que eu vou falar agora, vai se passar 3 anos após os eventos da 6ª temporada de Cobra Kai. Ou seja, quando acabar Cobra Kai até o filme do Karate Kid de 2025, vão se passar 3 anos. Ou seja, o dojo Miyagi-Do não vai estar mais aberto e eles iriam reabrir, segundo a teoria. Então eles trabalhariam, né, lado a lado para ensinar uma nova geração de alunos, né, combinando seus estilos únicos de treinamento. E um desses alunos vai ser justamente o jovem protagonista Lin Fong do novo Karate Kid Legends, cara. Sim, Geek, mas peraí, e o Dri Park nessa brincadeira, né? Será que ele se encaixa nessa teoria? Então, ele se encaixa e faz muito sentido, porque segundo a teoria, o Dri Park, interpretado pelo Jaden Smith, lá de 2010, ele seria simplesmente parente, talvez primo ou algo do tipo, do Kenny. Então a Devon, ela começa a desenvolver um romance com o Kenny, né, até porque essa 6ª temporada deu a entender que isso pode acontecer, e é revelado que ela também tem uma ligação, só que com o Sr. Han, sendo sua sobrinha ou então tendo alguma outra relação de parentesco. Isso fornece ainda mais os laços entre os personagens, né, cara, criando uma rede de conexões aí bem entrelaçadas. Sim, Geek, então como que toda essa bagunça vai acontecer, né? Como que esse novo Karate Kid Legends dos cinemas de 2025 vai se conectar com o fim da 6ª temporada de Cobra Kai? Aí é que entra o pulo do gato. Pois o Karate Kid Legends, né, como eu disse, tem estreia marcada para 30 de maio de 2025, onde Daniel e o Sr. Han eles se reencontram, agora unidos com o objetivo de treinar um novo aluno que é o Lin Fong. E a trama vai se desenvolver na costa leste dos Estados Unidos, onde o Lin Fong, que é um adolescente chinês, ele vai encontrar nas artes marciais a força para enfrentar os desafios do dia a dia. E durante a história é revelado que o Sr. Han e o Daniel decidiram abrir uma filial do dojo Miyagi-Do na costa leste, né, criando uma ponte entre as duas histórias. Então Dri Park, agora um jovem adulto, também vai fazer uma aparição ajudando a treinar o Lin Fong ao lado do Daniel e o Sr. Han. Então a conexão entre Kenny e Dri é explorada, mostrando como as duas gerações de lutadores se influenciam e apoiam mutualmente. E cara, essa trama não só conecta o final da 6ª temporada de Cobra Kai e esse novo Karate Kid Legends, como também conecta todo o Miyagi-verse, porque é uma história que vai envolver tudo, vai envolver os clássicos dos anos 80 de Karate Kid e os personagens, principalmente o Daniel, que vai aparecer nesse novo Karate Kid, vai envolver o remake de 2010, que a gente achava que não era um filme importante, né, pra cronologia da franquia, mas na verdade
verdade ele está incluso no tal do Miyagi-verso e principalmente vai incluir o final de Cobra Kai. Assim, vai trazer uma história nova, coesa, com várias gerações de personagens diferentes e vai ser sensacional, pelo menos é o que diz a teoria. Mas e aí, faz sentido essa teoria? Ou então o Tio Geek tá tirando muito nesse caldo? Mas não só isso, tá? A gente precisa comentar também sobre esse possível arco que vai ser mais explorado na parte 3 entre o Axel e a Samantha, porque o negócio não vai ser lá muito bom não, tá? Principalmente pro Miguel. Fica de olho, viu, Miguel? Porque o negócio tá tenso pro seu lado. Porque esse apego do Axel pela Sen tem uma boa explicação. Afinal, no 8º episódio, né, temos a Sen e o Axel passando a noite dando um passeio em Barcelona enquanto se conhecem um pouco. E depois de resistir a uma emboscada do Kon e dos outros lutadores do Cobra Kai, o retorno da dupla à praia é muito memorável, né? Porque o Axel interpretou o bom comportamento da Sen como um sentimento amoroso. Aí a Sen disse: olha, eu tenho namorado, desculpa aí se eu te dei a ideia errada. E dado o tempo relativamente curto, né, que passaram juntos, o ódio e o ciúme do Axel pelo Miguel parece deslocado, mas a história do personagem do Axel fornece uma explicação bem interessante. E outra coisa muito interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitas coisas interessantes para comentar nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. Eu vou estar te seguindo de volta, a gente vai trocar essa ideia maruta sobre Cobra Kai, vocês sabem. Eu tô postando conteúdos exclusivos por lá, então faz tudo isso que é nóis. Não. Porém, como vimos, né, o Axel ele foi severamente maltratado pelo seu sensei, que é o Wolf, já que ele é fisicamente espancado pelo homem que deveria ser o seu professor, né, quando na verdade ele precisa de apoio. E todo o ambiente do Axel parece tóxico, né, já que a sua colega, a capitã dos Iron Dragons, a Zara, revelou várias vezes seu potencial para ser uma cruel, mano, para ser uma menina miserável. Então esses atos de gentileza da Sen parecem ser um abraço, né, no que diz respeito ao Axel. Afinal, ele nunca teve isso e encontrou na Samantha. Então a Sen passar um tempo com ele, dar uma volta com ele, possa ser o suficiente para que ele se apegue emocionalmente a Samantha. E é justamente aí que entra o Miguel, tá? Porque essa brincadeira desse apego novo do Axel pela Samantha pode envolver, e obviamente vai envolver, o Miguel Dias. Afinal, a Samantha é namorada do Miguel e ela já contou para ele o que aconteceu. E a gente viu que já saiu faísca entre Miguel e Axel. E segundo os vazamentos, isso vai dar muito ruim. E cuidado, tá? Porque a partir de agora vem spoiler aí de vazamentos. Pois como vimos no final do 10º episódio, né, o Axel já deixou claro o seu rancor pelo Miguel. E o Axel provavelmente vê o namorado da Sen simplesmente como um rival romântico a ser enfrentado. E enquanto o Miguel é muito habilidoso, o Axel é físico, é imponente e combina o seu regime de treinamento intenso e problemático e transformou ele em um combatente maldito, cara. Então se o Miguel for forçado a se defender do Axel, ele vai precisar estar muito bem preparado, né? Isso vai acontecer, pois como a gente viu nos vazamentos, né, o Axel ele vai lutar a semifinal, né, vai reprisar a semifinal contra o Rob, que foi interrompida no final desse 10º episódio, e simplesmente o Axel, a comando do sensei, o Wolf, ele vai quebrar o joelho, vai quebrar a perna do Rob, ele vai pro hospital às pressas, ele não vai ter mais condições físicas de continuar no Sekai Taikai, e quem vai substituir o Rob lá na final, no caso, né, porque o Axel vai pra final, vai ser justamente o Miguel. O Miguel vai substituir o Rob, e segundo os vazamentos, que a gente tá acertando todos os vazamentos aqui no canal, o Miguel vai vencer o Axel na final do Sekai Taikai. Ou seja, se preparem para ver esse arco maluco entre o Axel, Samantha e Miguel. Assim, essa parte 3 vai colocar mais faísca nessa brincadeira que a gente viu na parte 2. Mas e aí, vocês estão ansiosos para ver isso? Será que realmente esses vazamentos vão acontecer? Será que o Miguel vai vencer o Sekai Taikai? O que é que vocês acham? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo. Mas não para por aí não, porque temos mais coisas importantes sobre vazamentos aqui, cara, envolvendo a Tori. Porque como o Geek disse pra vocês, a Tori vai vencer a Zara na final do Sekai Taikai. Só que temos algo mais importante do que isso, que é o Johnny. Pois no que pode ser o resultado mais decepcionante, embora esperado, o Miyagi-Do vai falhar em honrar o desejo da Tori de lutar por sua mãe. A personagem nunca teve uma vida fácil na série, né? E a nova temporada não lhe deu uma folga. E ela não só perde sua mãe e irmão, mas também é julgada por ter tido por outro lado, né? E todos, exceto Devon e Rob, viraram as costas pra Tori quando ela se juntou novamente ao Cobra Kai, que é um dojo que, pô, sempre esteve lá pra ela. Porém, a Tori vencendo a Zara na final vai fazer com que o histórico de derrotas do Johnny com o Cobra Kai não se repita, pois a jornada da Tori e seu estilo de karatê movidos pela emoção sempre lembrou muito o Johnny. E com isso, o Chris a torna uma nova campeã. Então essa 6ª temporada cria mais paralelos entre os arcos de Tori e Johnny, né? Já que o sensei também perdeu sua mãe, falando sobre sua defesa de decisão dela de lutar. Então segue a história de Johnny, né? Que é afetado por sua derrota contra o Daniel no All Valley. E embora ele não possa competir e esquecer esse trauma, a Tori se torna o substituto de Johnny na forma
fórmula Karate Kid, né? Então, compartilhando mais do que dificuldades, ambos são os melhores alunos do Cobra Kai, são os campeões do Chris e os personagens com as redenções mais importantes. Então, a Tori vencendo a Zara na final, e segundo os vazamentos isso vai acontecer, a Tori vai ser a grande campeã da categoria feminina do Sekai Tekai, já trouxe esses vazamentos completos aqui pra vocês, é só clicar nos cards aí pra assistir. Mas cara, isso daqui não só vai fazer com que a história do Johnny não se repita, né, de fracassos, mas como também vai oferecer uma potencial redenção pro John Kreese. E tendo causado a morte do Kon, o Infamy Sensei tem uma última chance de ver o erro em seus caminhos, né? Porque indiscutivelmente a jornada da Tori como a do Johnny é marcada pelo fracasso. E ver a Tori vencer pelo Cobra Kai pode mudar toda essa história. Então esse possível triunfo da Tori provaria a ela que ela pode criar um bom futuro para si mesma e não ser definida por suas lutas, tendo um final muito satisfatório. Mas e aí, o que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam, discordam? Esses vazamentos realmente vai acontecer? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!